Alô, Rio de Janeiro, alô, Rondônia. Só podia mesmo. Eu hoje vou falar em pé em homenagem ao meu colega, deputado Coronel Crisóstomo, que por força da circunstância está no seu estado trabalhando. E ele falando do quanto tem sido importante essa CPMI, porque ele falou que nunca recebeu tanto abraço de idosos e idosas agradecendo pelo que nós estamos fazendo. Eu tenho quase convicção que se o Coronel Crisóstomo sonhasse que hoje ia ter tanto ladrão preso, ele estaria aqui para celebrar, porque se essa CPMI existe, e eu vou falar em pé mesmo em homenagem ao Coronel Crisóstomo. Alô, Rondônia! Se não fosse Coronel Crisóstomo para colher assinatura, se não fosse Coronel Fernanda e a senadora Damares, os coitados aposentados do Brasil e pensionistas continuariam sendo roubados, tristemente. Então eu faço essa homenagem ao Coronel Crisóstomo, inicialmente, e quero ao nosso depoente fazer algumas perguntas para um comentário final. Senhor Eric Douglas Martins Fidelis, Vossa Senhoria tem filhos? Tenho sim, excelência. Quantos? Um filho. Um uma filho. Filha. Isso, uma filha. Um filho. Vossa Senhoria, com tudo, eu sou o último inscrito, não é isso, presidente? Com tudo que ouviu aqui até agora, um dia que é triste a gente ter que festejar a prisão de qualquer pessoa. Eu acho que nenhum promotor de justiça que estuda para isso, sua função, deputado Gaspar, é isso mesmo, é cobrar, é punir, é acusar. O senhor estudou para isso. Eu não estudei para isso, não. Eu sou teólogo, eu sou pastor. Meu estudo, meu seminário, fez eu acreditar e faz com que eu acredito que até bandido tem direito à recuperação. Eu acredito nisso. Eu visito penitenciária, eu visito preso, eu prego o evangelho para eles, eu falo de Cristo, eu falo que eles podem mudar, porque eu acredito que o ser humano é capaz de mudar, até ladrão. É minha convicção de fé, de prática e do que eu acredito. E eu já vi muita gente mudar. É por isso que em alguns momentos, deputado Pimenta, eu que sou da direita e às vezes acusam, ser de direita não quer dizer que a gente concorda com tudo com o que o outro pensa. Eu tenho colegas que usam a frase, que são da segurança pública, que eu respeito todo operador de segurança pública, que a frase deles é bandido bom, bandido morto. Eu não concordo com essa frase, eu pessoalmente. Porque mesmo o cara sendo bandido, mesmo o cara tendo errado, e até porque eu lembro da lição de Maria Madalena, que Jesus um dia chegou para uma mulher, a lei naquela época falava, é para apedrejar, é prostituta. Jesus falou, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí, com todo o respeito, porque eu tenho respeito, Vossa Senhoria tem, se salvo engano, 34 anos. Correto. Tem um filho. Correto. Pode ter acontecido tudo, eu vi aqui. As acusações contra Vossa Senhoria, na minha avaliação, são sérias. Mas Vossa Senhoria é um ser humano. Tem direito de errar, porque ninguém é perfeito a vida toda. Ó, bonitão, Marcel Van Hatten ali, esse parlamentar. Todo gaúcho é bonito, eu não sei porquê, eu queria ter nascido no Rio Grande do Sul. Mas eu nasci lá nas Alagoas, a gente não consegue ter a mesma virtude. Olha só, As gaúchas... mas você quer falar que com toda essa beleza estética que Vossa Excelência tem, você nunca errou na vida? Lógico, todos nós já erramos. Agora, uma coisa é errar, outra coisa é praticar crime. E até quem pratica crime, que não é o caso de Vossa Excelência, tem o direito, à luz do que eu acredito, do que eu ensino, de se recuperar e mudar. E isso eu quero fazer justiça. O presidente dessa CPMI só consegue presidir com equilíbrio e com a maestria que ele tem, porque ele acredita igual a mim. Amém. A gente sabe que até o criminoso, errado, pode mudar de rumo e mudar de vida. E aí, senhor Eric, eu faço esse apelo à Vossa Senhoria. Talvez, quem sabe, Vossa Senhoria que é tão jovem, eu tive agora o desprazer de ter meu filho mais velho se mudando para os Estados Unidos, porque foi assaltado no meu bairro, e por desespero disso, foi uma das motivações que levou ele a estudar lá nos Estados Unidos, ficar lá um tempo pelo menos, para ver se o Brasil melhora. Porque num país onde o presidente da República foi condenado em todas as instâncias por corrupção, com provas, aí é descondenado, no jeitinho brasileiro, e volta para a cadeira, fica difícil para falar para o povo não roubar. Porque eu aprendi com meu pai que o exemplo vem de cima. Quando o exemplo... Já está lá um ladrão. O que vai sobrar para o resto, deputado Alfredo Gaspar? É um péssimo exemplo. Mas isso eu tenho que aceitar porque eu defendo a democracia. E a maioria do povo brasileiro, nesse voto, no estilo que nós temos, decidiu que ele deveria voltar. E ele está aí, perseguindo os outros, falando um golpe que nunca existiu. E eu acho interessante que nessa CPMI, deputado Carlos Viana, eu, desde que cheguei aqui no meu primeiro mandato, eu participei de 3 CPIs, lá na Câmara.
Eu tinha prometido para mim mesmo que eu nunca mais ia participar do CPMI, porque eu não tenho a vocação de Vossa Excelência, o relator, o deputado Alfredo Gaspar, que é um promotor. A minha vocação é para ficar com pena das pessoas. Eu, com toda sinceridade, senhor Eric, eu me coloco no seu lugar. Eu não vou tripudiar em cima de Vossa Excelência, não. Ao contrário, a minha oração aqui hoje é para que Vossa Senhoria possa refletir, contribuir com o Brasil. Você tem muito tempo pela frente ainda, você tem um filho para criar. E a gente pode errar na vida, mas pode consertar também. E a virtude do homem não são seus erros, são seus acertos. Não é porque teu pai aparentemente errou e hoje está preso que Vossa Excelência tem que seguir o mesmo caminho, apesar dos indícios serem fortes. Eu acho que Vossa Senhoria tem toda a oportunidade do mundo. Tem uma vida inteira adiante. E aí eu vou falar muito mais como pastor do que como deputado, apesar da minha função aqui ser parlamentar. Aproveite essa oportunidade. Ajude esse nosso Brasil. As pessoas estão desesperançadas. O crime não compensa. A vida errada não vale a pena. Eu falo isso para um monte de gente lá na favela. Agora, no Complexo do Alemão, de mataram 121 lá. Só naquele lugar, a nossa igreja tem 30 igrejas. 30! Dos 121 mortos, 4. Um era neto de alguém da minha igreja e 3 filhos e netos. De gente que foi criado na igreja, mas o crime, em algum momento ele não se cuidou, foi atraído pelo crime, então lá. Vida ceifada cedo. Pra que isso? A gente tem tempo de mudar na vida. E a minha esperança, eu estava falando com o deputado Pimenta antes, você é jovem. Tem tudo pela frente. Pra que desperdiçar um futuro desse? Contribua com o Brasil, com o que você sabe. Seu pai tem muita experiência neste assunto. A apresentação do ilustre relator foi excelente. E eu vou terminar dizendo, presidente Carlos Viana, esta CPMI, se Deus não tivesse usado o Zé Trovão, que nem veio aqui hoje, me reuniu com a deputada Bia, com os deputados do PL, na minha sala e falou assim, ô líder, o que nós vamos fazer na CPMI? Eu já estava desanimado, sabe por quê, Pimenta? Porque você, o governo do PT, já tinha cooptado essa CPMI, ia botar aqui o Omar Aziz, ia botar um relator que ia ser chapa branca, que ninguém não ia resolver o problema. É igual a CPI do crime organizado. É igual a CPI do crime organizado. Não ia dar em nada. Aí o Zé Trovão chegou pra mim e falou, que pastor é você? Você não tem fé não, Tomé? Zé Trovão, na reunião, quando eu falei, ó, esquece, eles vão ficar fazendo lá de conta que estão investigando, não vai ter nada. Porque CPI, deputado Pimenta, é um instrumento da oposição, nunca do governo. Se amanhã o meu partido voltar pro governo e eu ver alguém falando, vamos tomar a CPI de assalto, eu vou ser contra. Porque CPI é pra oposição, é regimental. Mas... a gente não toma natação. Mas não é assim que funciona com alguns. Aliás, quando é para advogar para uns, tem gente aqui que defende. Quando é para advogar para outros, aí esse advogado não presta. Parece que só presta aqui advogado que veio aqui. Inclusive, advogado que veio aqui, não sei se Vossa Excelência prestaram atenção, eu sou observador e vou terminar. Teve um advogado aqui que veio com uma bolsa de 32 mil reais. É o direito dela, ela é advogada, ganha bem para isso, bons honorários. 32 mil reais. Que marca era aquela? Chanel. Então, assim, parece que advogado com bolsa de 32 mil reais da Chanel, tem gente aqui que quer proteger. Agora, advogado que trabalha de graça para quem é do dia 8 de janeiro, tem que ser esculhambado aqui nessa CPMI. Ou aqui no Senado. Mas nós respeitamos todos os advogados, inclusive advogados que está aqui, que foi respeitoso com essa comissão, diferente de alguns depois que vieram aqui enfiaram o dedo na sua cara. Advogados que alteraram a voz. Aqui nós estamos fazendo um trabalho pelo Brasil. E eu estou aqui feliz, deputado Carlos Viana, para dizer que valeu a pena o Zé Trovão chamar minha atenção e me chamar de Tomé. Porque por causa daquilo, nós articulamos. Vossa Excelência está aí, o relator está aqui. E aqui esta CPI não vai terminar em pizza. Quem roubou, vai para a cadeia e vai ter que devolver dinheiro. Muito obrigado. Pois não, excelente. Então estão encerradas as falas. Pois não, relator. Só me permita aqui só 2 esclarecimentos. Artigo 14, presidente. Perfeitamente. Presidente, se for dar artigo 14 para ele, eu vou querer também, porque eu mandei até para Vossa Excelência que ela citou meu nome. Quando o deputado Marcel falou, ela falou, eu estou respondendo a deputada Bia. E outra, eu concordo que a gente evita citar o nome para ficar uma coisa menos pessoal. Mas no momento que a senadora Soraya fala, ela foi procuradora, saiu daqui, não quis ouvir. Eu tinha acabado de falar. Então, excelente. Então vamos fazer o uso dos 5 minutos? Me dá um instantinho só. Perfeito. 5 minutos. Em primeiro lugar, o nome dela não foi citado, presidente. Em segundo lugar, ela não estava presente. E o nome dela não foi citado. Então, só quero antes resolver essa questão, porque o nome dela não foi citado. E o parlamentar não estava. Não. O senhor falou que eu estava aqui com a intenção de tomar de assalto Não, falou que o governo citou meu nome. Governo é uma coisa. Tá bom. Sério do governo agora? Posso falar, presidente? Coloca o meu tempo, presidente. Só um instante. Não, só queria entender. Agora que eu entendi que era do governo. Vossa Senhoria citou o nome dele. Não, citei o nome dele, mas não... Não, mas... Pois é, mas... Como o governo
É porque nós temos uma regra aqui que mostrou o vídeo. Falou o nome. Eu sei, mas falou o nome? Não. Só pelo Jean. É porque bem. Mas tem uma hora que não vê no jogo. Bem. Eu vou dar. Vou dar os 5 minutos. Agora, eu, sinceramente, deputado, não vi o vosso nome sendo citado. Sinceramente, que não ouvi. Excelência, eu até mandei o vídeo em que ela fala, estou respondendo a deputada Bia. Agora tem um detalhe. A gente, quando fala, sem citar o nome, a gente procura também ser mais vago. Porque se eu falo assim, essa pessoa aqui do meu lado e não falo o nome, ela tem direito ao artigo 14. Ela falou, a procuradora acabou de sair, que me acusou de não querer ficar para ouvi-la. Lima também merece o artigo 14. Sendo que eu avisei para ela, senadora, eu tenho que sair porque estão me esperando para uma entrevista, mas eu volto. Excelência. Então me dá uns minutos para falar. Eu vou seguir a regra. Se me provarem que ela disse o vosso nome, eu vou dar o artigo. Eu mandei o seu vídeo. Só um instantinho. Como é que chama aquele negócio do futebol aqui? Ela disse que estava me respondendo. Só um instante. Calma. Nós estamos caminhando para o final. Né? Hoje foi um dia vitorioso. Chama o VAR, presidente, chama o VAR. Vou olhar o VAR aqui. Enquanto eu olho o VAR aqui, o relator tem a palavra. Olha, fazer 2 esclarecimentos. O primeiro é que Alagoas é terra de gente bonita. E a prova disso, aqui na CPMI, é a beleza de 2 alagoanos, o senhor e eu. Falou. O segundo, mas falando sério, tirando eu, que estou fora da estatística, Alagoas é terra de gente decente e bonita, eu tenho muito orgulho e o senhor também. E Alagoas tem orgulho do senhor também. E o segundo é que o coronel Crisóstomo, emocionado, pedindo para, em nome dele, agradecer ao senhor por ter citado Rondônia e ter citado o nome dele. Só queria fazer esses 2 registros. Pois não. Presidente. Com a palavra. Pois não, Excelência. A deputada disse que se eu não pedir o artigo 14, ela também não vai pedir. Como eu tenho tempo de liderança também, então vamos deixar... A senhora concorda, Excelência? Vossa Excelência disse que daria os 5 minutos. Agora, se não for, vou trocar para usar o tempo de liderança, não. Aí eu quero responder. Se ninguém for falar mais nada. Então vamos fazer o seguinte, olha. Ou ninguém fala nada, ou todo mundo fala o que quiser. Deputada Bia Kicis, o senhor concorda? Podemos tirar os 5 minutos dos 2? Mas, senhor presidente, não, ele tem no tempo de liderança. Não, Excelência, eu não estou falando de tempo de liderança, não. Estou falando aqui de artigo 14, tanto para o Paulo Pimenta quanto para a senadora Bia Kicis, a deputada e o senador, quem sabe, né? Podemos dar sequência? Então, com o tempo de liderança, deputado Paulo Pimenta. Não, presidente. Não, a senhora quer falar? Quero. Então, com artigo 14, 5 minutos, a deputada Bia Kicis. Pois não. Senhor presidente, como Vossa Excelência ouviu, foi dito meu nome, a senadora disse que estava respondendo a deputada Bia Kicis, mas eu não quero usar o meu tempo para agredir a senadora. O meu propósito aqui era defender os deputados, os advogados do pessoal de 8 de janeiro, os perseguidos políticos, porque eu achei realmente uma coisa totalmente fora do esquadro, a senadora ter usado o tempo da sabatina para denunciar, com base numa denúncia de um youtuber, dizer que tinha uma denúncia para apresentar contra os advogados do 8 de janeiro, porque eles não estavam atuando de forma ética, porque eles estariam fazendo uma defesa coletiva sem fazer com que os seus defendidos, seus representados, citassem o nome do presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, é uma coisa tão absurda que parece o quê? Que ela está levando ao PGR o inconformismo dela, mas usando a vida de pessoas profissionais, pessoas sérias, dedicadas, que até mesmo defendem pessoas que não têm condições de pagar, que teriam que se utilizar da defensoria pública, e eles estão se dispondo a defender essas pessoas e botando a vida desses advogados agora, né, nas mãos talvez de uma representação da PGR que, sinceramente, o que nós estamos assistindo, denúncias sem crime, pessoas perseguidas políticas. Agora não basta aqueles inocentes que estavam se manifestando, muitos que nem em Brasília estavam, mas agora os próprios advogados. A senadora quer que esses advogados também respondam, passem por essa intimidação, por essa tortura, por essa perseguição. Então eu fui procuradora, ela disse que eu... Silêncio, por favor. Que se espantava por eu ser procuradora e parece que não entender de nada, que talvez eu não tenha assistido nenhuma audiência. Eu assisti várias audiências. Inclusive, desde as audiências de custódia, em que eu via juízes que até tinham que segurar o choro, porque eles viam pessoas inocentes e eles tinham ordem que não podiam fazer nada, porque eles estavam ali cumprindo um papel,
fazendo uma audiência de custódia de fachada, porque só quem poderia tomar a decisão era o ministro Alexandre de Moraes. Então, a senadora, que se diz defensora dos advogados, quer que advogados passem por isso também? Quer que eles sejam criminalizados porque ela entende que eles não estão fazendo a defesa que ela imagina que deveria ser feita, que ela imagina que deveria ser que eles delatassem Jair Messias Bolsonaro? Então, assim, isso é uma coisa absolutamente inacreditável. Mas se for para ela, então, querer acusar alguém, perseguir alguém, que seja para cima de mim. Porque dizer que eu, como procurador, não tem carapuça mesmo servindo aqui, é um direito de defesa. É uma resposta. Não, quando a pessoa responde a uma acusação injusta, ela não está botando carapuça nenhuma, não. Ela está repudiando uma denúncia, uma acusação injusta, infundada. Sinceramente, eu acho isso um absurdo. Eu fiquei inconformada de ver usar aquele momento da sabatina para tentar incriminar. Estou com um dossiê de um cara, eu nem sei o nome dele, é um youtuber fracassado que tem aí, que fica usando, pegando falas dos advogados, fica usando imagem de pessoas inocentes e debochando da cara dessas pessoas, debochando de mães, debochando de pais que estão afastados dos seus filhos, de filhos que estão afastados dos pais idosos, de evangélicos, pastores, pessoas que estavam se manifestando de forma pacífica, e fica debochando dessas pessoas. É esse que está servindo de fonte, o dossiê dessa pessoa, para tentar incriminar, tentar que o PGR faça uma denúncia contra advogados. Isso, eu preciso repudiar isso. Isso é o fim da picada. Eu não esperava dessa senadora, não esperava esse tipo de atitude. Para mim, foi chocante. Eu já vi muita coisa, mas eu preciso dizer que isso me chocou. E é preciso uma voz que se levante aqui nesse parlamento em defesa desses advogados. Nós temos alguns que estão aqui, acompanhando essa CPMI, e outros que estão fora, pelo Brasil inteiro, como ela diz, todo canto do Brasil, defendendo inocentes. E eles têm liberdade para defender de acordo com as suas convicções, não de acordo com a convicção da senadora. Muito obrigado. Deputado Paulo Pimenta, vai fazer uso do artigo 14, excelência? Bom, presidente, já vou aproveitar, vou usar meu tempo de... Foi não, 10 minutos. Presidente, eu acompanhei aqui de forma atenta as manifestações dos parlamentares da oposição. E confesso a Vossa Excelência que hoje eles se superaram, presidente. Se superaram porque são capazes de uma cara de pau de criar uma narrativa mentirosa que envergonha qualquer pessoa que minimamente acompanha a política desse país. Presidente, eu cheguei aqui, acho que não tinha ninguém aqui era parlamentar quando eu cheguei aqui nessa casa. Cheguei aqui nessa casa, nenhum de vocês aqui era parlamentar aqui. Eu cheguei aqui e convivi com o Bolsonaro, deputado federal, presidente. Eu convivi com o Bolsonaro afrontando jornalistas mulheres, colegas mulheres, porque ele sempre foi covarde. Então o Bolsonaro, presidente, com o homem, ele nunca se atravessou. Ele sempre foi covarde para brigar com mulher. Perseguia deputadas, jornalistas. Um parlamentar medíocre, que era conhecido, presidente, por defensor de bandido. O Bolsonaro era conhecido por defensor de bandido. Eu conheci o Bolsonaro, presidente, indo para a tribuna, defender miliciano. O Bolsonaro era defensor de milicianos, presidente. Ia para a tribuna defender extermínio, grupo de extermínio. O senhor já ouviu falar num camarada chamado Adriano da Nóbrega? Adriano da Nóbrega. Capitão Adriano da Nóbrega, braço armado do escritório do crime da milícia do Rio de Janeiro. Homenageado com a medalha Tiradentes, Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro deram a medalha e foram entregar para ele preso na cadeia do Rio de Janeiro. Depois mataram ele, queima de arquivo lá na Bahia. A mãe e a mulher eram nomeados no gabinete do Flávio Bolsonaro, nunca foram trabalhar na LERJ, nunca botaram os pés. Nomeadas duas no gabinete do Flávio Bolsonaro na LERJ. Recebiam dinheiro e entregavam para o Queiroz. E o Queiroz pagava as contas de toda a família, inclusive da Michele. A Michele ficou anos sendo sustentada com o dinheiro da família do Adriano da Nóbrega, com todas as contas pagas pelo Queiroz. Presidente, isso que eu estou dizendo aqui, eu disse várias vezes na tribuna e pedi que eles me processassem. Pedi que eles me processassem para provar. E sabe por que nunca processaram, presidente? Porque eu ia pedir a quebra do sigilo do Queiroz para produzir crime, para produzir prova, e ia mostrar para eles que a família Bolsonaro, a Michele, todos eles, os imóveis comprados pelos filhos, boa parte do dinheiro é o dinheiro que veio do crime organizado, que veio da milícia. Então, com essa gente aqui, vai ter moral para acusar alguém de bandido, presidente? Essa gente aqui que idolatra o maior bandido que a política brasileira já conheceu.
envolvido com crime organizado no Rio de Janeiro, enriqueceram comprando imóveis a dinheiro vivo. Eu não admito e não aceito uma vírgula de acusação, querendo pregar moral. Essa turma aqui, que é defensora do maior bandido que a política brasileira já conheceu, chamado Jair Messias Bolsonaro. Vai para cadeia agora no primeiro inquérito, que é sobre o golpe, mas poderia ter em vários outros. Aliás, vai em vários outros. Aliás, o Rony Lessa, que era vizinho dele, que morava no mesmo condomínio dele, foi preso com mais fuzil do que aprenderam agora nessa operação do Rio de Janeiro. O Rony Lessa, que está lá no esquema do assassinato da Marielle, que a filha foi namorada de um dos filhos do Bolsonaro, que era vizinho dele, foi preso com mais fuzis do que foi pego agora lá no Morro do Alemão. Então, não me venham, porque eu sei quem é Jair Bolsonaro, eu conheço a trajetória do Bolsonaro, e eu fico constrangido de ver parlamentares até jovens que aparecerem aqui se prestar esse papel. Daqui a uns anos vão ter vergonha, vão querer apagar da sua biografia, terem vinculado o seu nome num camarada como esse, que representa o que de pior a política brasileira já produziu, presidente. Em segundo lugar, acham que enganam quem, presidente? Acham que enganam quem? Hoje foi preso Conafer e CBPA. Querem botar no nosso colo Conafer e CBPA? Carlos Lopes. Querem botar no nosso colo? Vocês criaram esse monstro, gente. Foi vocês que deram o ACT para ele. Depois, quando os servidores do INSS caçaram, botaram o rolinho de presidente do INSS, tiraram da Dirley, botaram na Dirate, e depois, presidente, durante um período que ele ficou sem arrecadar, devolveram os 11 milhões para ele. Ele cobrou atrasado. E quem é que deu o parecer? Virgílio. Quem é que estava lá? O Fidelis. Conafer é filho legítimo de vocês, tanto é que o chofer dele é membro dessa CPI, senador da bancada da oposição, o chofer do Carlos Lopes da Conafer, uma mão preta que veio aqui. E foi preso um monte de gente junto com ele. Inclusive foi preso arma, munição, dinheiro. Alguém aqui de sã consciência acha que a Conafer, que o Carlos Lopes tem alguma coisa a ver conosco, gente? Tem alguma coisa a ver com o PT? Tem alguma coisa a ver com o Lula? Aliás, ficam repetindo essa ladainha do Frei Chico, tem centenas, milhares de documentos aqui dentro da CPI. Eu desafio a vocês a me apresentarem uma linha de qualquer documento, de qualquer RIF, de qualquer quebra de sigilo. Eu desafio vocês a achar, no inquérito, seja onde for, da Polícia Federal, da CGU, qualquer coisa que apareça o nome do Frei Chico. Eu desafio vocês a me mostrarem, nas centenas de milhares de documentos que tem dentro dessa CPI, vocês acharem o nome do Frei Chico, vocês não vão achar, porque não tem. Enchem a boca aqui para dizer, mas no RIF de não sei quem apareceu 10 mil, que foi pago para um contador que lá, 20 anos atrás, fez o imposto de renda do presidente Lula, como se isso fosse um grande achado. Olha, gente, aparecer no RIF de que alguém pagou, por si só, não quer dizer nada, até porque o Partido Novo aparece no RIF da Amar Brasil. Aparece em depósito para o Partido Novo, a gente sabe disso há muito tempo. Mas não achamos que era algo tão grave, porque foi uma pessoa, mas está lá no RIF da Amar Brasil, identificado como transação suspeita. O único partido que até agora apareceu recebendo dinheiro do esquema do INSS, senhor presidente, é o Partido Novo, não foi nenhum outro partido. E enchem a boca aqui para querer aparecer como paladino da moralidade, senhor presidente. Como se fosse algo tão grave o que foi dito aqui. Então aqui a gente sabe quem é quem. Ou vocês acham que enganam alguém com o Abraham Lincoln da CBPA, querendo colocar no nosso colo, gente? O Abraham Lincoln lá no Rio Grande do Norte. O Abraham Lincoln da CBPA, que ganhou tudo que ganhou em 2022. Ou alguém de sã consciência aqui acha que o Abraham Lincoln tem relação com o PT, com o Lula, com o nosso governo? Deixem de ser bobos. Todo mundo aqui sabe que ele veio da casa de vocês. É um cara que as relações políticas deles todas estão no campo deste grupo político, que vem aqui fazer demagogia, que vem aqui fazer discurso vazio. E nós nunca fomos contra investigar. Nós sempre dissemos que a Polícia Federal estava conduzindo uma investigação e achamos que era importante preservar informações importantes dessa investigação. E nós sempre defendemos e vamos continuar defendendo que era fundamental, antes mesmo de concluir a investigação, garantir que os aposentados e aposentadas que fossem roubados recebessem o seu dinheiro de volta, e é isso que nós estamos fazendo. Já são 3,7 milhões de aposentados e aposentadas e pensionistas que receberam o seu dinheiro de volta.
Mais de 2 bilhões e meio. E nós vamos garantir, senhor presidente, nós vamos garantir que todos eles recebam o dinheiro que foi roubado. E foi roubado, senhor presidente, por conta desse esquema criminoso, que se não fossem os decretos e as mudanças que foram feitas dentro do governo Bolsonaro, jamais teria existido, senhor presidente. Então, isso tudo aqui é narrativa falsa para tentar tirar a responsabilidade daquilo que o povo brasileiro já descobriu. Se não fossem as mudanças que Bolsonaro, Onyx, Rolim, Paulo Guedes fizeram, nada do que está acontecendo nesse país jamais teria acontecido, presidente. Pois não, excelência. Senhor presidente, artigo 14 foi citado pelo deputado Sócrates, mas não foi para o senhor, foi citado pelos deputados Sócrates, mas foi citado. O partido não vale, excelência. Por que não, senhor presidente? Não vale, excelência. Não, é para o nome, porque eu fui citado para esclarecimento de fato para o parlamentar. Então vou esclarecer o fato, senhor presidente. Excelência. Presidente, senhor presidente, tem que ser. Não, excelência. Não, excelência. O artigo. Senhor presidente, deixa eu só aproveitar. Senhor presidente. Marcelo Varrado, só um instante. Se eu. Questão de ordem sobre o artigo 14, senhor presidente. Excelência, se eu for. Questão de ordem sobre o artigo 14. Durante. Só na tarde de hoje, todos os parlamentares, eu concordo com o líder Pimenta. Eu concordo. Só um instantinho. Só um instante, por favor. Durante toda a tarde, aqui eu sou obrigado como presidente a colocar, foram feitos vários discursos contra o partido do governo. Eu não dei artigo 14 para ninguém sobre isso, porque o artigo 14 aqui é sobre o parlamentar. Mas o Sócrates me citou, senhor presidente. Não, mas o Sócrates, excelência, o Sócrates não lhe citou negativamente absolutamente nada, excelência. Mas quem faz esse julgamento não é Vossa Excelência, senhor presidente. Eu não citei o deputado Pimenta negativamente. Ele disse que eu poderia ter cometido erros. Eu preciso. Senhor presidente, o deputado Sócrates disse que eu poderia ter cometido erros e citou meu nome. Eu preciso. As pessoas estão me perguntando sobre que erros você está falando, senhor presidente. Eu não recolho a questão de Vossa Excelência. Com a palavra. Senhor presidente, mas antes disso, apenas pela ordem, senhor presidente, pela ordem. O que nós ouvimos há pouco é o seguinte: nós não temos problema, uma pessoa afiliada ao Novo recebeu R$6 mil, segundo o RIF. R$2 mil. Eu aqui, aprovo agora a convocação dessa pessoa, em troca, inclusive, da Daniele Fonteles, do Frei Chico. O PT escolhe quem quiser. E não blindem. Nós não vamos blindar ninguém. Agora, nessa hora, esta pauta, eu desafio a gente. Partido Novo no RIF. Demagogo. Partido Novo está escrito lá no RIF. Se tiver qualquer problema, está expulso hoje. Eu quero ver o PT expulsar o Frei excelente. Chico. Muito obrigado, deputado. Está feito o desafio. Muito obrigado, excelência. Obrigado, excelência. Obrigado, senhores. Senador Rogério Marinho, por favor. Com a palavra pela liderança. Está no vermelho aqui, pronto. Bom, senhor presidente, eu vou aproveitar aqui meus 5 minutos. Não, já está. Olha, eu vou cortar, por gentileza, a fala, se for necessário. Senador Rogério Marinho. Bom, senhor presidente, eu tenho uma montanha de argumentos em relação ao que foi dito aqui. Não, montanha não. Nós ouvimos aqui que fulano, beltrano, cicrano é de fulano, não é nosso. Nós assistimos aqui essa patuscada do PT de jogar contra aqueles que ingressaram no seu governo e fizeram parte do seu governo, porque foram vendo ao longo do tempo que o castelo estava desmoronando. Em especial o senhor Stefanuto, que no relatório da Polícia Federal que foi publicado hoje, mostra que aquele primeiro ovo da serpente, é bom que a população possa ler o relatório, desde 2016, 2017 ele recebe uma mesada da Conafé. E a Conafé é uma central sindical. Gente, não existe maior mentira do que dizer que o governo de direita do presidente Bolsonaro montou um esquema para beneficiar centrais sindicais e sindicatos picaretas. Aliás, presidente, eu tive a oportunidade de ser o relator da reforma trabalhista. Foi de nossa lavra a ação que impediu o primeiro roubo que foi retirado, que era o imposto obrigatório. E ontem nós tivemos outra vitória acabando com o desconto associativo. Eu não vou me alongar muito, mas só para lembrar aqui, o Stefanuto, que eles estão jogando as férias agora, que defendiam até ontem, foi chefe de assuntos estratégicos do INSS de 2004, 2006. Governo Lula, você não pode se desvencilhar disso. Coordenador da Procuradoria do INSS de 2006, 2008, governo Lula. Procurador-geral do INSS de 2011 a 2017, governo Dilma e Temer. E presidente do INSS de 2023 e 2025. E mais grave, senhor, ele foi o coordenador da equipe que fez a transição. Foi ele, escolhido diretamente pelo presidente Lula para fazer a transição, ou seja, para continuar assaltando a Previdência em nome dos companheiros. Isso está muito claro. Está muito cristalino, está assim tão claro que eu fico olhando assim, dizendo, poxa, aí ele faz uma série de agressões aqui ao presidente Bolsonaro que não está aqui para se defender. Olha, eu convivi com o presidente Bolsonaro e eu posso afirmar aqui que não conheço figura pública como o presidente Bolsonaro, com desprendimento, com espírito público, com a condição de servir ao Brasil. Ele foi alguém que não permitiu, por exemplo, o aparelhamento da máquina pública como o PT faz. E o resultado é que nós terminamos o nosso governo com 54 bilhões de superávit e as estatais no azul. E o governo agora quebrou as estatais, quebrou o Correio, está quebrando os fundos de pensão, porque voltou a aparelhar a máquina pública. Os números mostram o que é que a corrupção faz de mal ao Brasil. Ele faz aqui uma série de diatribes falando a respeito de um processo.
e dizendo que não se pode comparar o presidente Bolsonaro. Vamos comparar com Lula. Lula foi preso por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O presidente está sendo preso por um crime político. Há uma diferença fulcral. Há uma perseguição contra o espectro político da população brasileira. O maior líder popular do Brasil está impedido de falar, há 100 dias amordaçado. Enquanto isso, o outro foi preso durante 500 e tantos dias e foi descondenado, porque as ações contra ele não foram retiradas. Houve um problema técnico ou processual e voltou à escala zero. Mas ele teve 3 instâncias de julgamento, ao contrário do presidente Bolsonaro, que não teve direito a uma segunda instância, e nós quebramos, inclusive, o Pacto de São José da Costa Rica. Eu queria, por favor, que botasse na tela aí o exemplo do que é o PT nesses 18 anos, que são um bando de gafanhotos contra o Brasil. Tá aí. Lista de petistas presos: Aldemir Bendini, ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil. Wagner Pinheiro, ex-presidente dos Correios. Otton Silva, ex-presidente da Eletronuclear. Juquinho das Neves, ex-presidente da Valec. Renato Duque, ex-diretor da Petrobras. Renato Cerveró, diretor da Petrobras. Jorge Zelado, ex-diretor da Petrobras. Guilherme Lacerda, ex-diretor do Fundo de Pensão de Funcionário do BNDES. Paulo Roberto Costa, diretor do Baixamento da Petrobras. João Vacari, ex-tesoureiro do PT. Paulo Ferreira, ex-tesoureiro do PT. Delúbio, ex-presidente do PT, Paulo Bernardo, ex-secretário do PT, Cândido Vacareza, ex-líder do PT na Câmara dos Deputados, Delcídio do Amaral, ex-líder do governo do PT no Senado, José Disseu, ex-ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula, Antônio Palocci, ex-ministro da Fazenda do governo Lula, Pedro Barus, que é gerente executivo da engenharia da Petrobras, André Vargas, vice-presidente da Câmara dos Deputados, Lula, Alessandro Stefanuto, agora presidente do INSS, progressista e ligado à esquerda, preso hoje, Virgílio Oliveira, progressista ligado ao PT, preso hoje, André Fidelis, progressista ligado ao PT, preso hoje. Essa é a diferença de um legado de quase 18 anos de assalto ao país. Eles não vão poder apagar a história. Eles estão tentando reescrever a história, fazendo uma série de artifícios do ponto de vista jurídico, mas a história não prescreve, está tudo registrado. E eu não tenho dúvida que a história vai fazer justiça e está nos observando a todos. Eu espero, senhor presidente, de verdade, que essas disputas políticas fiquem apenas disputa política. Agora que nós não tenhamos a possibilidade de, na próxima vez que nós nos debruçarmos aqui sobre os requerimentos, de fazermos um discurso e temos uma prática diferente. Vamos deixar de blindar os bandidos e vamos aprovar os requerimentos. Eu vou, para encerrar aqui, vou ler uma parte pública da decisão do ministro André Mendonça, a parte que pode ser divulgada, com relação à operação de hoje. Diz o seguinte: ante o exposto com fundamento dos artigos 282, 311, 312 do Código de Processo Penal e com alicerce em toda a fundamentação acima, para a garantia da ordem pública por conveniência da instrução e para assegurar a futura aplicação da lei penal, decreto a prisão preventiva dos investigados Carlos Roberto Ferreira Lopes, Cícero Marcelino de Souza Santos, Vinícius Ramos da Cruz, Samuel Crisóstomos do Bonfim Júnior, Tiago Abraão Ferreira Lopes, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, André Paulo Félix Fidelis e Alessandro Antônio Estefanuto. Determino com fundamento no artigo 319, parágrafo 9º do CPP, a monitoração eletrônica dos seguintes investigados: Lucineide dos Santos Oliveira, Ahmed Mohamed Oliveira Andrade, Rogério Soares de Souza, Pedro Alves Correia Neto, André Luiz Martins Dias, Walton Cardoso Lima Júnior, Gilmar Estelo, Ingrid Piques Kene Moraes Santos. Indefiro pelas razões acima apresentadas o pedido de monitoração eletrônica do investigado deputado federal Euclides Marcos Petersen Neto. E indefiro também o requerimento da autoridade policial de fixação de valor da fiança em montante correspondente ao valor do suposto montante obtido ilicitamente por cada um dos investigados, com esteio nos fundamentos mencionados ao longo dessa decisão. Ausente a determinação do pagamento de fiança neste momento processual, ficam, por hora, prejudicados os pedidos subsidiários da Polícia Federal de decretação de prisão domiciliar, bem como, pela mesma razão, prejudicado o pedido subsidiário de suspensão do exercício da função pública do deputado federal em relação ao investigado Euclides Marcos Petersen Neto. Não, negou. Ele negou. A Polícia Federal fez o pedido, mas o ministro negou o afastamento da função pública e a prisão domiciliar do deputado Euclides Marcos Petersen. Bem, tem aqui também, ante o exposto, com fundamento tal, decreto a prisão preventiva de Thaisa Hoffmann, Jonasson, Virgílio Antônio de Ribeiro Oliveira Filho e Antônio Carlos Camilo Antunes. As demais partes da decisão são apenas complementação do voto do ministro. Aqui, deputado Sósteres, a Polícia Federal pediu o afastamento e a prisão. Ele negou. De toda maneira, se tivesse dado provimento, aceito, teria que ser encaminhado à Câmara dos Deputados. Não. Bem, me permitam aqui encerrar, como sempre gosto, uma palavra aos brasileiros e brasileiras. Olha, a gente aguenta a vida. O que a gente não aguenta é a injustiça. Há 3 tipos de vidas que revelam que o Brasil
tem de mais cruel e mais verdadeiro, mesmo quando o país insiste em ignorá-las? Os idosos, as viúvas, os órfãos. Os idosos passaram a vida inteira pagando o INSS, não por escolha, mas por obrigação. Foi descontado no salário deles mês após mês, ano após ano, durante décadas. Pagaram quando eram jovens, quando eram fortes, quando o país precisava deles. Pagaram mesmo quando o salário mal dava para chegar ao fim do mês. Pagaram porque o Estado prometeu que no final da vida teriam dignidade. Mas quando finalmente chegaram ao tempo do benefício, o que milhões de idosos brasileiros receberam? Uma realidade vergonhosa. Uma aposentadoria que humilha, que envergonha o trabalho, que diminui a história de cada cidadão. Durante décadas foram obrigados a pagar e no dia em que precisavam receber, descobriram que estavam roubando o pouco que lhes restava. Idoso no Brasil não vive, sobrevive. É como se o Brasil dissesse aos idosos: agradecemos por sustentar o país por 40 anos, agora sobrevivam, se conseguirem. As viúvas conhecem uma dor dupla. Primeiro, a da perda. Depois, a da cobrança injusta. A pensão que recebem, fruto de toda uma vida construída ao lado de alguém, deveria ser proteção, mas o sistema as trata como se estivessem pedindo favor. Enfrentam filas, portas fechadas, burocracias intermináveis e, para completar, descobrem descontos indevidos, cobranças invisíveis, associações que nunca existiram em benefício delas. São obrigadas a sobreviver com um valor que não paga nem a dignidade básica. Viúva no Brasil, senhores, não recebe pensão, recebe migalha. Os órfãos sofrem o golpe mais cruel. Porque quando o Estado falha com o órfão, falha naquilo que é mais essencial, proteger quem não pode se proteger. A pensão que recebem não é apenas um número, é vida, memória, sustento, futuro de todos eles. E quando essa pensão foi atacada pelo esquema criminoso, denunciado pela CPMI, investigado por todos nós, foi como se lhes arrancassem mais uma vez aquilo que perderam. Órfão no Brasil não tem o futuro garantido. O desrespeito é companheiro de toda uma vida. E diante dessa realidade, ecoa a advertência eterna das Escrituras. Não maltratem nenhuma viúva, nenhum órfão. Se vocês os maltratarem e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. Está em Êxodo, capítulo 22, dos versículos 22 a 23. Por muitos anos, essas vidas caminharam sem esperança. Não porque não acreditassem no país, mas porque o Brasil há muito tempo passou a tratá-las como se elas não existissem. E talvez seja por isso que essa luta me toca tão fundo. Porque eu lembro do meu pai, caminhoneiro, chegando em casa cansado depois de atravessar metade do país. Chegava com as mãos doídas do volante, as costas marcadas pela viagem, mas com a dignidade intacta. E ele sempre dizia: meu filho, a única coisa que resta ao trabalhador é o direito de envelhecer com respeito e de se aposentar. E quando eu olho para esses idosos enganados, eu vejo meu pai. É por isso, senhores, que eu não recuo. Tentaram nos calar, tentaram nos intimidar, tentaram nos ignorar, tentaram transformar silêncio em regra e medo em método, mas eles não conseguiram. Essa CPMI escolheu fazer o que o Brasil esperava, falar o que muitos não querem ouvir. O Brasil vive um daqueles raros momentos em que a verdade sobe à superfície com a força de uma maré. Momentos em que uma nação machucada finalmente começa a enxergar a própria coragem. E essa CPMI faz parte desse momento. Ela não investiga apenas um esquema, ela expõe uma ferida nacional que muitos tentaram esconder. Hoje, porém, o Brasil viu um sinal diferente. Nós acordamos com a operação da Polícia Federal e da CGU em 17 estados e no Distrito Federal, que cumpriu mandados, desarticulou estruturas e prendeu o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. O país compreendeu que essa injustiça não é normal e não será tolerada. Durante muito tempo, esses criminosos caminharam como sombras no meio de nós, usando a escuridão como proteção e a arrogância nesta CPMI para se dizerem inocentes e perseguidos politicamente por um grupo que tinha apenas interesses na própria vida. Erraram. Mas a verdade, senhores, tem uma regra simples. Ela não aceita a noite para sempre. Mais cedo ou mais tarde, alguém acende a luz. Hoje, a verdade foi conhecida, se tornou uma realidade no Brasil com relação aos roubos do INSS. E para o bem dessa verdade, que fique corretamente registrado para a história, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União só conseguiram trabalhar com a independência que foi tão acalentada aqui nessa comissão, porque existem núcleos dentro do próprio STF que não se dobram à pressão dos superiores. Foi essa pequena faixa de autonomia construída no limite que permitiu que a verdade viesse à tona hoje nessa operação. Essa CPMI viu com os próprios olhos o delegado da Polícia Federal que só aceitou falar aqui depois que o superior dele, sentado na primeira fileira, deixou a sala. Quando a pressão saiu, a verdade entrou. Isso mostra o tamanho da interferência que existia e o tamanho da coragem que está sendo necessária para romper esse cerco. Hoje os idosos viram que sua vida inteira de pagamento obrigatório não será jogada no lixo.
Hoje as viúvas perceberam que sua voz atravessou o silêncio e os órfãos, os mais indefesos, viram que não estão invisíveis. É preciso reconhecer o papel decisivo do ministro André Mendonça. No momento difícil para o judiciário brasileiro, quantas decisões parecem distantes da verdadeira justiça. E Deus, a quem acredito, soberano de todas as coisas, separou um homem íntegro, temente a Deus, para ouvir o clamor dos aposentados, das viúvas e dos órfãos. A operação histórica de hoje só aconteceu porque um ministro honrado escolheu ficar do lado certo da verdade. E eu digo aos brasileiros e brasileiras, isso é apenas o começo. Novas prisões virão, novas estruturas serão desmontadas, novos envolvidos aparecerão. Muita gente que vivia na sombra já não está nem dormindo mais. O que foi escondido vai aparecer. E todos que lucraram com a dor dos aposentados, das viúvas e dos órfãos vão pagar pelo que fizeram. A justiça está apenas começando. Estamos diante do maior escândalo de corrupção contra vulneráveis da nossa história e a justiça começou a alcançá-los. O que fizeram com os aposentados deste país é um escândalo moral, é uma crueldade, é abuso contra quem não tem força para se defender. E isso nunca mais será tratado como normal do Brasil. A sensação de hoje não é de comemoração, mas de esperança. Esperança porque, acredito, Deus levanta homens certos na hora certa. Esperança porque, depois de anos de abandono, alguém finalmente ouviu o clamor dos que mais sofrem. Essa CPMI tocou no ponto mais sensível do Brasil, a dignidade dos que deram tudo pela nação. E a operação de hoje é a resposta de que não estamos andando em vão. Quero deixar aqui mais uma vez meus parabéns aos senhores parlamentares, senadores e senadoras, que estão firmes, acreditando e dando respostas ao nosso país. Nós estamos fazendo história, senhores, e a história vai nos reconhecer, as futuras gerações vão nos agradecer. Quem saqueou os idosos, prepare-se. Quem roubou as viúvas, prepare-se. Quem tirou dos órfãos, prepare-se. Porque a CPMI não vai ser intimidada. E nós iremos até onde for preciso para colocar cada um no seu devido lugar. Se hoje foi um grande dia, amanhã precisa ser ainda maior. Porque o Brasil não pode continuar tratando os idosos como peso, viúvas como estatística, órfãos como um detalhe. Eles são o país, e foi por eles que chegamos até aqui, e é por eles que vamos até o fim. O Brasil merece respeito, e nós vamos devolver esse respeito ao povo brasileiro. Muito obrigado. Não, me dá o final aí. Já tivemos discussão demais aqui, pô. Vamos encerrar. Cadê? Não está, não. A última página com os nomes de segunda-feira, por favor. Cadê os nomes de segunda-feira? Só um instante. Aqui, esse aqui? Então vamos lá. Obrigado. Isso, foi rápido, muito bom. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, convidando-os para a próxima reunião, a ser realizada 17/11, para as oitivas de Jucimar Fonseca da Silva, ex-coordenador-geral de pagamentos e benefícios do INSS, Tiago Schettini, alvo de inquéritos conduzido pela Polícia Federal. Graças a Deus, cada dia uma vitória, né? Declaro encerrada a presente reunião, né?
Tem uma página lá no TikTok também. Cara, eu não ensino, não tem um módulo específico do Facebook, que é a mesma coisa. E quando você entende o jogo ali, é a mesma coisa. Então eu já falo com meus alunos, reposta nas 3, cara. Os 3 estão pagando. Vai fazer um vídeo e vai repostar nas 3. Falo isso lá em algumas aulas. Senhoras e senhores, voltamos aqui com imagens na CPMI do INSS, ouvindo o Eric Fidelis, filho do ex-diretor do INSS hoje. Comenta aí a cidade e o estado de onde você está falando, você que ficou até esse momento da live. E como um canal de direita, é com profunda indignação, mas sem nenhuma surpresa, né? Que a gente constata esse esquema criminoso que drenou mais de 6 bilhões do INSS. É um escândalo. E como bem apontou o senador Carlos Viana aqui, ele só se perpetuou por 3 governos distintos devido à conivência e o apadrinhamento político que é a raiz dos males da administração pública brasileira. E esse caso, meus amigos, ele é a materialização do que a gente sempre denunciou aqui no canal, né? Que é um Estado inchado, um Estado clientelista, onde cargos de direção no serviço público, como o do INSS, são tratados ali como uma moeda de troca para sustentar as bases de apoio. Então, independentemente da competência ou da idoneidade dos indicados, um problema que se agrava sob os governos com maior propensão ao intervencionismo, ao fisiologismo, como os citados. Então, a prisão dos ex-gestores que ocuparam posições chaves durante as gestões do Temer, do Bolsonaro, do Lula. Isso expõe uma estratégia bipartidária e mostra pra gente com mais clareza a cultura da impunidade e a promiscuidade entre o poder público e interesses privados que se intensificam quando a esquerda está no comando. E a gente precisa utilizar a máquina estatal para benefício próprio em detrimento do cidadão que paga a conta com seus impostos. A CPMI deve apurar com rigor absoluto
sem poupar nenhum envolvido. E o seu trabalho precisa resultar na prisão dos culpados e na implementação de reformas administrativas e previdenciárias profundas que extirpem de vez a nomeação política para cargos técnicos e que substitua ela por critérios meritocráticos e de transparência, pois apenas um Estado enxuto, eficiente e livre das amarras do corporativismo e do fisiologismo vai poder servir verdadeiramente ao povo brasileiro e proteger os recursos que são por direito dos contribuintes e dos segurados que dependem do INSS. E você já percebeu como uma renda extra que poderia mudar o seu mês, às vezes parece estar distante, parece estar travada, você pensa assim, putz, eu não tenho tempo para ganhar uma renda extra, porque você não conhece esse método ainda. Esse método ele acaba com o problema de falta de tempo. Você consegue executar em 30 minutos por dia, mas tem que executar, você tem que ter a constância. Porque assim como um sistema corrupto drena recursos públicos, a falta de um método eficaz suga o seu potencial de ganhos. E eu apresento para você a solução, é o treinamento Mestres da Monetização com IA, onde você consegue fazer uma renda extra de 2 a 10 mil produzindo conteúdo com inteligência artificial e monetizando. Eu te mostro passo a passo para isso. Preparei um vídeo apresentação de 5 minutinhos só, te mostrando esse modelo de negócio que vai revolucionar a sua vida financeira. Clica no primeiro link do comentário fixado para você assistir. Vai lá. Se gostando, eu tenho certeza que vai, porque é o melhor modelo de negócio da atualidade, é o que mais gera renda, caixa rápido. Você clica em participar, preenche seus dados e entre no nosso treinamento.